Fala pessoal, cá estamos novamente com mais um vídeo sobre catalogação. Nesse vídeo, a minha intenção aqui é mostrar uma operação que eu fiz hoje pela manhã, né? Hoje, dia 6 de agosto, domingo. O ativo que foi escolhido foi, salvo engano, foi o KDJPY. Como a gente escolheu esse ativo após analisar vários ativos, né, e verificar qual que estava com a melhor assertividade, melhor taxa de acerto. Então, eu gravei a operação e agora eu vou mostrar aqui para vocês aqui, vou narrar ela aqui conforme for acontecendo, né? Então, basicamente, a gente tinha escolhido, né? A gente abriu ali a corretora da Cotex e fez o download da base de JPY, né? Então, depois disso, a gente entrou ali no ativo, na corretora, e a primeira coisa que eu fiz, né, assim que eu entrei no ativo, foi identificar até um panorama geral. E eu já identifiquei uma tendência de alta com uma reversão, né? Então, assim, opa, tem que saber aqui como é que eu vou fazer essa operação. Então, gente, como eu já tinha explicado no vídeo anterior, copiei ali peguei a base, né? Apaguei a base que eu tinha na minha planilha e colei a base nova lá. Identifiquei já de cara que às 9h30, né? Das 9h30 às 9h40 eu tinha ali operações que podiam ser feitas, né? Operações de put, né? Então 9h30, né? E 9h35, 9h40, mas a minha intenção foi pegar das 9h30. Olhei para trás, vi algumas operações ali nas 9 horas que eu teria ganho no Galo 1, depois outra de primeira. Olhei mais lá no começo da manhã, do dia, várias operações, né? Algumas com Galo, outras sem Galo. Ó, aqui essa que eu teria feito com Galo 1. Aqui eu teria algumas operações, ó. Aqui a gente teria errado. Então, acontece. Aqui eu teria feito aqui no Galo 1, aqui no Galo 1. Se eu continuasse aqui, eu teria feito, né, o win de primeira. Outras operações aqui, as 2h15, ó, win de primeira, win de primeira. Aqui eu teria errado, aqui eu teria perdido, aqui eu teria ganhado, né? Então, e aqui em especial essa sequência de operações, essa sequência de sinais aqui, poxa, mas o que aconteceu ali, né? Que deu tanto verde e apesar da catalogação ter me dito que ali poderia ser uma entrada. Então, é aqui que a gente começa a olhar, a gente tem que entender a tendência, né? Tem que entender o que está acontecendo no mercado. Poxa, era uma tendência de alta, né? Então eu peguei ali, desenhei fui buscar ali uma linha de tendência ali, só para mostrar, exemplificar, fica claro, né? Quem não consegue identificar essa tendência, precisa estudar um pouquinho mais, mas está claro para mim que seria uma tendência de alta. Eu estou no M5, então aqui eu estou falando de várias horas de tendência de alta. E olha, quando a gente vai procurar aquele espaço de tempo ali, ó, estou trabalhando com put, tá? E eu tive várias perdas aqui, ó, várias perdas. Eu tentaria entrar em várias entradas ali e teria perdido. Só que vamos olhar esse horário em especial. Vamos olhar, vamos dar uma olhadinha para ver olha só o que esse horário ali, ó. A tendência é de alta. Então, se a tendência é de alta, eu vou ficar fora dessa operação. Por mais que o sinal esteja dizendo para mim que eu poderia ter entrado. Isso eu chamo de que é a importância que a gente analisar o contexto. Então são 9h25 ali, eu estou mostrando, e a minha operação que eu quero pegar é das 9h30, né? 9h25 ali, não tem entrada, mas das 9h30 eu tenho uma entrada. Alcançou ali meus critérios. Então, o que que eu enxergo agora? Às 9h25, 9h26 já, né? E o que que eu estou enxergando aqui? Eu coloco para me auxiliar na visualização da tendência, eu coloco uma média móvel.
Isso é necessário? Poxa, eu gosto, eu acho legal, me ajuda. Eu uso os sinais e, em conjunto com outras ferramentas, isso me garante maior assertividade, menor uso do Gale, por exemplo, né? Então eu vou colocar. E eu identifiquei uma situação interessante. Se vocês perceberem, o preço está batendo numa região de resistência, que ela foi tocada anteriormente, algumas horas antes, e houve recuo do preço. E foi o máximo que a tendência chegou e houve o recuo do preço. Então, no meu ver, às 9h30, se esse preço recuar, eu vou fazer essa entrada. Você pode, aqui eu mostro aqui que a gente pode deixar a entrada pronta manualmente, eu simplesmente entro, né? Ó, uma ordem de R$ 100 ali, né? Eu estou na conta demo, que obviamente isso aqui é só para estudo. E só que a Cortex tem uma função interessante que é uma função de agendar a entrada. E é o que eu acabo fazendo ali. Eu decido então colocar a ordem pendente, né? Às 9h30. Lembrando que já são 9h27 ali no vídeo. Então 9M5 e eu coloco a entrada pendente. Só que aqui tem um ponto que a gente tem que observar que é o seguinte: eu só vou executar essa ordem se ele não romper aquela região de resistência. Se ele romper, eu vou cancelar essa ordem, porque a minha análise está dizendo para mim o seguinte: a tendência vai continuar subindo. Então, apesar do que a catalogação me diz, eu vou seguir a análise técnica em conjunto. Eu vou seguir o que a análise técnica está dizendo para mim. Catalogação em si sozinha, ela demanda de um risco, são probabilidades. Então, com a análise técnica em conjunto, isso aumenta a tua chance de acerto em, em, muito mais assertivo. E percebam que o preço realmente começou a recuar. Olha só, ele fez uma máxima, tocou nessa linha que ela coincide lá com a máxima anterior e ele começa a recuar. Eu fico com o mouse em cima do botãozinho de cancelar, porque se ele der uma guinada para cima novamente, eu cancelo a ordem. Caso contrário, eu mantenho essa ordem. E já estão 9h29, faltando 40 e tantos segundos ali. Né? Eu fico observando o comportamento do preço. Isso é importante. Não adianta você só pegar e colocar num agendador de lista, que nem sempre isso vai dar certo. Você vai errar às vezes mais do que acerta. Então, fazer manual tem essas vantagens. Você olha o mercado e é o que a gente deveria fazer. Nós somos traders e o trader é que tem que analisar o mercado, né? O robô ele vai ter as suas limitações e às vezes demandam de que há um toque humano aqui. E a gente observando, então, finalmente, já finalizando o candle, que ele tentou a máxima e não conseguiu. Então, ele colocou a minha ordem de put, tá bom? Então, eu estou posicionado com uma put e agora eu tenho que aguardar então 5 minutos para ver o desfecho disso. O que que eu fazendo, que eu acabo fazendo aqui? Eu preparo um possível martingale, né? Então assim, eu não sou bobo, se a minha ordem não der certo, eu vou vir aqui, faço um galho de 2, né? Faço um galho de 2 aqui, então vou para R$ 200, coloco lá as 9h35, novamente. E isso se a menos que o mercado pine de uma forma muito forte para cima, eu cancelaria essa aqui. Ou se me der o win de primeiro, eu cancelo essa ordem. E agora não resta muito aqui além de esperar. Então a gente vou dar uma aceleradinha aqui no vídeo aqui, para a gente não ter que ficar esperando todo esse tempo. Vamos lá. Então, o vídeo acelerado aqui, para a gente ganhar um pouquinho de tempo. Eu fico aqui observando, né, pacientemente, aquele friozinho da barriga, o preço ele tem
está querendo cair, está querendo dar esse ponto de reversão ali, né? Criando uma congestão, criando uma consolidação, apesar da tendência ser majoritariamente de alta nesse momento, mas ele fez essa congestão, né? Ele encontrou resistência e recuou. E eu mantenho o dedo ali, ó, o mouse ali em cima do botão cancelar, porque se der certo essa ordem, eu cancelo essa ordem pendente que eu tenho aqui, né? E continuo observando. Então eu vou lá, vou observar aqui, ó, faço o galho ali, eu poderia fazer um outro galho se eu quisesse ali, mas não há necessidade. Eu vou manter apenas o galho 1, que é a minha gestão. Então, além de gestão de banca que a gente precisa ter, saber a hora de parar, a gente também tem que ter uma gestão de estratégia. Então, 9,33, o preço começa a dar uma recuada, dando a entender que ele não vai respeitar aquela resistência e que ele pode romper, e isso já me deixa um pouco ansioso. Eu até vou aumentar o zoom aqui, e aí eu percebo ali uma forte briga entre a força compradora e a força vendedora. Se a gente olhar aqui na lateral, né, o humor do mercado é mais para compra do que para venda. E isso é até interessante, né? Mas apesar disso, esse sinal que foi identificado, ele mantém conforme a gente havia catalogado ali para put. E eu vejo que o sinal está indo para o in, né? Então eu não preciso fazer o galho. O galho aqui vai ser desnecessário. Eu espero mais alguns segundos. A gente sabe que isso aqui pode virar a qualquer momento. A mão, ele vira a vela ali. Ele fez fez ali um fundo muito alto e foi o win, né? Então a catalogação venceu, a estratégia acabou vencendo e a gente teve o win. E é isso, pessoal, que a gente tinha para mostrar para hoje. Agradeço a quem está assistindo esse vídeo. Gostaria que pudesse compartilhar e curtir. E até a próxima operação. Valeu!